casa, sejam bem-vindos mais um Café com Destino. Essa semana, Teixeira, nós estamos falando sobre casos de família, né? Você acabou de começar a sua família e já tem muitos casos para resolver. Ô, Erlen, o que está chegando de caso para eu resolver, ele manda no direct e ele fica com vergonha. E ele criou um perfil fake que ele fica comentando nas minhas postagens, me ajuda, é particular. Eu falo, meu Deus, 2 meses de casado. Mas família é família, gente. Sempre quem tem família vai ter confusão para resolver, tá? Não é fácil mesmo, não. Só que existem caminhos para você viver melhor. E para isso existe o Café com Destino, para te ajudar todos os dias, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã. Aquilo que a escola não te ensinou, que a vida só te ensina apanhando. Porque você não aprende aqui. De graça, muito mais rápido e com menos dor. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida e através da sabedoria milenar, que muitos conhecem como Bíblia, a gente ajuda as pessoas a viverem melhor financeiramente, emocionalmente, na família, nos relacionamentos e, é claro, na vida espiritual. Porque sem espiritualidade a gente não encontra propósito de vida. Os grandes filósofos, os grandes estudiosos da sociedade já chegaram a essa conclusão. Não tem como você encontrar sentido sem transcender, sem se espiritualizar. E hoje nós vamos falar de algo que eu gosto muito, né? Nós estamos na série Casos de Família e hoje eu vou falar como você começar um negócio em família. Porque família que trabalha junto, prospera junto. Já anota isso. Família que trabalha junto, prospera junto. A gente lançou essa semana, né, a nossa imersão de negócios em família. Eu, Thiago Brunet, junto com a família Marques, João Adib, o CEO da CIMED, terceira geração de farmacêuticos, ou seja, o vô passou para o pai está passando para os filhos. Eles vão ensinar sobre sucesso nos negócios em família e sucessão. Então você que tem um negócio familiar, você que já mexe com compra e venda, você tem um negócio, uma loja, alguma coisa que com a tua família ou com algum familiar, você precisa estar dia 1º de dezembro conosco, aqui no Espaço Destino, das 16 horas às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos aqui no link da descrição desse vídeo. Você chegar na descrição desse vídeo, tem um link. Lembrando que o que for arrecadado vai ser doado e transformado em remédios contra a malária nas aldeias lá de Angola que nós ajudamos, lá no interior de Angola, na província do Bié. Então tudo casou, né? A gente vai treinar você, vai treinar teu negócio com uma das famílias bilionárias do Brasil. Eles faturaram 5 bilhões esse ano com a farmacêutica. São muito grandes, estão dando certo há 3 gerações. Eles vão te ensinar o segredo dos negócios e eu vou te ensinar o segredo das emoções, sentimentos e espiritualidade em família. Afinal de contas, como diz meu livro mais recente, você precisa ganhar o mundo, mas sem perder a sua alma. Vamos lá! Quais são os primeiros passos de quem quer montar um negócio, seja em família ou não? Número 1, saber exatamente o que se quer. Vamos começar a anotar, papel e caneta na mão? Você precisa saber o que você quer. O que você quer? Você quer vender um produto? Você quer oferecer um serviço? Você quer ter sócio, não quer ter sócio? Você quer ser uma empresa pequena, média ou grande? Qual o tamanho da tua visão? Quando você se enxerga no futuro, você se enxerga fazendo o quê? Essa clareza é muito necessária para a aula de hoje, porque eu vou falar sobre como você empreender, mas principalmente empreender em família. Eu tenho explicado durante essa semana, por exemplo, o meu negócio, o Instituto Destiny, não seria possível se Janine não fosse minha sócia, minha esposa. Porque ela cuida de coisas, ela administra situações que eu não tenho capacidade para administrar. A gente faz uma boa dupla nos negócios. E a gente não mistura, e eu vou te ensinar isso hoje também, o nosso trabalho com a nossa vida matrimonial, familiar em casa. Tá? Dificilmente em casa a gente conversa sobre trabalho. Eu não posso falar nunca, porque às vezes acontece, mas é muito difícil, tá? Geralmente nossos assuntos em casa estão ligados aos nossos filhos, à nossa vida espiritual, ao nosso casamento, à nossa felicidade, ao que a gente planeja para o futuro.
E quando nós estamos aqui no trabalho, a gente trabalha de verdade, né? Então, assim, muita gente já não entende que simplesmente ao casar, você já é sócio, né? Teixeirinha, por exemplo, 50%, tadinho, de tudo que ele juntou, Wesley, nesses anos, trabalhando com a gente aqui há anos, madrugada, fazendo stories de madrugada, live 7 horas da manhã, 2 meses atrás perdeu 50% de tudo. Mas será que foi muito? Foi R$18,90, ele passou o inventário para mim. Ele conseguiu juntar. Ele juntou quase R$40 nesses anos, ele R$18,90. E 2 prestações da geladeira. Mas, brincadeiras à parte, né? A verdade é que, quando você casa, você já virou sócio da vida. Então, não necessariamente você vai tocar um negócio com a tua esposa ou com o teu esposo, mas às vezes vai ser com um filho, com um irmão, irmã. Acontece muito de irmãos empreenderem juntos, né? Ou pai, filhos, etc. O importante é que os dados mostram que a maioria das empresas que são criadas do zero no Brasil começam em família. Depois elas podem até colocar outros sócios, abrir capital, crescer e botar uma mesa diretora, mas muitas começam em família. E como é que você pode ter sucesso num negócio se você vai ter que conviver com a pessoa tanto no trabalho quanto em casa? Não é difícil? Sim. Então, o primeiro é definir o que se quer. Porque quando você sabe o que você quer, o segundo ponto fica fácil, que é definir a função de cada um. Já defini o que eu quero. O que eu quero? Eu quero vender esse produto. Eu quero oferecer esse serviço. Vai ser online ou vai ser presencial? Vou vender só para o Brasil ou esse produto ou serviço alcança o exterior também? Isso vai demandar colaboradores ou eu consigo fazer só eu e minha esposa, só eu e meu irmão? Os sócios estão começando? Todas essas perguntas têm que ser respondidas. Clareza. Qual é a escala? A gente tem algum teto, por exemplo? Eu vendo, Thiago, bombom em casa. Então tem um teto. Você não consegue fazer 1000 bombons para vender por dia. Né? É só você trabalhando. Então não tem escala esse negócio. Mas dá para escalar, Teixeira? Dá. O que tem que fazer? Começar, você ser a mente pensante, começar a contratar colaboradores aí do seu bairro para começar a fazer os bombons para você, contratar vendedores para ir para a rua vender esse bombom, ou ter um marketplace na internet para vender, e aí você começa a escalar. Você pode vender 1000 bombons por dia. Sozinho você não vai conseguir. Então, toda a expertise, toda essa ideia, você já tem que ter clara na cabeça. Isso é saber o que se quer. Planejamento estratégico. Depois que você sabe o que você quer, você começa a definir a função de cada um. Por exemplo, aqui na nossa empresa familiar, o Instituto Destiny, está bem claro a função de cada um. A minha função é comercial e conteúdo. Então, eu vendo, eu sou diretor comercial, eu vendo e crio conteúdo. Todos os conteúdos dos cursos são meus, dos livros, das mentorias. Então, eu dirijo toda essa parte. Toda a parte de administração, contabilidade, financeiro, contratação, RH, é com a Janine. É claro que a gente tem colaboradores debaixo da gente, né? A gente pensa e tem colaboradores que executam, né? Não é que a gente está fazendo, senão não daria conta do tamanho do negócio que a gente tem. Mas, lembre-se, muito importante, 11 anos atrás, agosto de 2014, quando pela primeira vez eu fiz um curso pelo Instituto Destiny na Vida, era somente eu e Janine. Teixeira, era eu dando aula, Janine servindo cafezinho para 12 pessoas. Eu tenho essa foto até hoje no meu celular. A gente começou eu e ela. Não tinha absolutamente ninguém. Eu escrevia a apostila do curso, ela imprimia na gráfica. Enquanto ela estava voltando da gráfica com a apostila, eu já estava pensando na estratégia de venda. Na época, a gente anunciou no Facebook. Então, assim, cada um fez sua parte, o negócio foi crescendo, à medida que foi crescendo, a gente foi colocando colaboradores, treinando, porque a gente não tinha condições de contratar os bons, a gente não tinha condições de pagar os melhores salários. Então, a gente foi pegando gente despreparada, como o Wesley. Pior que é verdade, mas não é. A gente tá brincando, mas é verdade. E a gente treinou o menino. Hoje ele é bom, né?
Hoje ele é bom, ó. Por exemplo, ele sempre chega atrasado, mas nunca ele saiu tarde. Ou seja, o horário de ir embora ele cumpre. Todos esses anos que ele está trabalhando com a gente, ele nunca descumpriu o horário de ir embora. Deu 4 horas, ele pega a mochilinha dele, ó, vai embora. Agora, o problema é a hora da chegada. Não, a gente tem uma... Gente, aqui vocês não podem ver, mas aqui tem uma copa, né? A gente tem uma copa, um monte de pessoal, nossos colaboradores tomam com café, e a gente bate o ponto aqui 6 horas da manhã para fazer o café com destino às 6h57, dá 7h30, 7h40, acabou o café com destino. O Wesley entra na Copa, começa a cantar I'll be next to you, e fica ali meia hora tomando café, gastando todo o leitinho da empresa. Você acredita nisso? E aí acaba o leitinho, vão reclamar lá na administrativa, acabou o leitinho, Wesley, sozinho. Não pensa em ninguém. Mas brincadeiras à parte, olha só, brincadeiras à parte, dando o exemplo do Wesley mesmo, ele não entrou, ele não era um despreparado qualquer, mas ele não entrou aqui com a expertise que ele tem hoje, não é, Wesley? Verdade. Foi aperfeiçoando, a gente pegou os colaboradores, a gente foi treinando. Gente, todo início é assim. Já quer começar vencendo? Já quer começar dando certo? Calma. A gente quebra a cara, a gente se frustra, a gente é traído no caminho, tem gente que pega a nossa ideia, copia, faz igual, mas o segredo é que quando você já definiu o que quer e já definiu a posição de cada um, entrar o terceiro ponto agora, que é não parar diante das dificuldades, porque certamente elas terão. Elas virão, certamente. Quarto conselho, nunca leve problema do trabalho para casa. Por quê? Você vai traumatizar teus filhos e eles não vão querer dar sequência ao teu negócio. Pô, meu pai só chega reclamando do trabalho, esse trabalho deve ser muito ruim mesmo. Chega com cara de cansado, chega com cara de bravo, chega sempre estressado, gritando. Seus filhos vão achar o quê? Esse trabalho aí não presta. Então você tem que criar um estado emocional. O seu estado emocional para ter um bom negócio e também um negócio em família tem que ser de equilíbrio. Estou cansado, mas vou chegar sorrindo em casa. Eu tenho uns filhos. Meus filhos são mais importantes que o meu cansaço. Eles me dão mais alegria do que a tristeza que eu tive hoje no trabalho, por uma má notícia, por alguém que pediu para ir embora. Então não terceirize a sua visão. Você precisa ser o dono da imagem do futuro. Isso é visão, a imagem do futuro. O que eu estou vivendo hoje em 2025, eu enxerguei há 11 anos atrás. É claro que Deus surpreende. Eu não imaginava que seria nessa proporção. Nunca imaginei. Hoje nós somos um dos livros mais vendidos do país. O método Destiny é um dos métodos mais assistidos no nosso país. Agora vai ser internacionalizado. Vamos para quase 30 países com o método Destiny nos próximos 10 anos. E vão a partir de Luanda, Angola. Aliás, forte aplauso para Angola. Luanda! Estamos chegando. Ano que vem, 2026, a gente vai fundar o método Destiny, o Instituto Destiny, em Luanda, Angola, para servir toda a nação de Angola com nossos livros, cursos, treinamentos, inclusive os gratuitos, tá? Para a gente ajudar muita gente. Então, assim, empreender em família, você que está me assistindo, você de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Estados Unidos, você que é latino e nos escuta de Uruguai, de Argentina, Colômbia, México, donde sea, ou seja, não importa, wherever, meu Deus, mandei, hein? Mandei um wherever aqui, hein? Não importa onde você esteja, né? Você pode começar a empreender hoje. Empreender é se libertar. É você ter liberdade de tempo, é você ter liberdade de decisão e escolha, é você agora ter controle do seu destino. E para mim isso é empreender. Então você pode começar a empreender. Às vezes você fala, poxa, eu estou desempregado. Melhor oportunidade para começar a empreender. Está com tempo, está com disposição e está com fome, que é o que você precisa para começar a empreender. Está com fome. Não é fome de comida só não. Fome de, meu Deus, eu tenho que sair dessa situação. Eu preciso fazer alguma coisa. Vai, começa a empreender. Escolhe alguém da tua família e vamos embora. Tiago, pode dar problema, né? Vai dar. Pode não. Vai dar. A pergunta é se você vai ser inteligente o suficiente para resolver os problemas.
É por isso que eu estou te desafiando a 1º de dezembro você está conosco nesse mega treinamento. Eu e a família Marques, João Adib da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, 3ª geração já na farmacêutica, faturamento de bilhões. Vamos dar um treinamento para você que quer montar um negócio em família, que já tem negócio em família, que quer aprender tudo sobre como fazer, desde a administração, contabilidade, vendas, prosperidade financeira, até como não criar problema emocional, sentimental, como resolver os problemas de relacionamento nos familiares que trabalham contigo, etc, etc. Então, 1º de dezembro você tem que estar com a gente, tá? E aqui, fechando a ideia, né, é muito importante que você, como família, esteja caminhando, é o 6º ponto. Você, como família, você precisa caminhar na mesma direção. Eu lembro que quando eu casei com a Janine, nós fizemos um acordo. Não é um acordo, é um alinhamento de expectativa. Eu perguntei para ela assim, o que você espera da vida? Eu vim de uma situação muito apertada financeiramente, de não poder ter as coisas, não ter acesso a nada. Janine veio de uma situação ainda mais difícil. Então, a nossa infância, a nossa adolescência foi muito complicada, financeiramente falando. Quando a gente casou, a gente não tinha absolutamente nada, só dívida. E a gente conversou em alinhões de expectativas. Eu lembro dessa conversa que a gente teve há 21 anos atrás, quase. E eu perguntei para ela, você quer prosperar ou você quer ter essa vida para sempre? Ela falou, definitivamente eu quero prosperar. Você quer? Eu também quero. Então vamos fazer um acordo. Vamos caminhar na mesma direção. Nós dois queremos prosperar, ok? Ok. Nós sabemos dos sacrifícios. Quanto você vai ter que investir de tempo, de energia e tal. Nunca nesses 20 anos de casado, Janine reclamou porque eu estava trabalhando. Porque a gente sempre acordou. Foi sempre um acordo nosso que nós íamos prosperar. E para prosperar tem que ter foco. Tem que ter energia. Você acha que prospera como? Sonhando deitado na cama? Agora, você pode começar um negócio com a tua família e com o tempo o negócio crescer tanto que você vai precisar colocar diretores, às vezes você vai precisar colocar sócios de fora, investidores, às vezes você vai crescer tanto que vai abrir capital, né? Ou seja, vai fazer um IPO, vai virar uma coisa gigante. Isso é possível também. Agora, grandes empresas do Brasil começaram em família. Grandes empresas do Brasil, estou falando das faturamento multibilionários, começaram em família. Então, eu estou te dando essa ideia e te treinando essa semana para dizer que, às vezes, você só está precisando acertar algumas coisas emocionais e até espirituais na tua família para começar a tocar um negócio de vez. Às vezes o inimigo está perturbando tua cabeça, colocando um monte de confusão no teu casamento, desobediência nos teus filhos. Se você está dando brechas espirituais para isso acontecer, porque ele não consegue entrar sem brecha, só para distrair do propósito de vocês de empreenderem juntos, de prosperarem juntos. Você nunca parou para pensar nisso, não? Então, amanhã, na aula de amanhã, eu vou te fortalecer espiritualmente para você blindar a tua família e vocês prosperarem juntos. Vai precisar de fortaleza espiritual. Vou te ensinar isso amanhã. Mas hoje, eu estou te animando, nesses 6 pontos que eu te dei, a você anotar tudo que eu falei hoje na aula e colocar em prática. Para você realmente ter resultados nos seus negócios, seja de família ou não. Mas se você quer começar a empreender em família, comece. Eu quero mais uma vez lembrar que 1º de dezembro é imperdível. O maior treinamento do Brasil, o mais profundo. E outra coisa, o mais verdadeiro, porque são pessoas, não é qualquer pessoa falando não. Uma das poucas famílias do Brasil que pode te dar aula disso. Família Marques, dona da CIMED, a farmacêutica, João Adib, sua irmã Carla, seus filhos e sobrinhos que dirigem a empresa, tocam bilhões no Brasil, vão estar comigo no palco aqui do Espaço Destino, 1º de dezembro, te dando uma imersão de como ter negócios em família e preparar a sucessão. Se você quer realmente ser um especialista nesse tema, você precisa entrar agora no link que está aqui na descrição desse vídeo, adquirir seu ingresso.
Se você já tem o seu negócio, não é um ingresso pesado, né? Não é um ingresso fora do comum em termos financeiros, dá para você parcelar, entendeu? Por exemplo, o ingresso comum você parcela em 10 de R$90, alguma coisa assim, 12 de R$90. Dá para você vir, fazer um esforço e vir, né? E tem também a área VIP, para você que quer ter acesso a mim, ao João Adib fazendo perguntas, sentar na mesa na frente, etc, etc. Tem todas as condições lá no site. Só entra e garante a sua vaga, porque as vagas são limitadas, porque o espaço destino tem espaço limitado, tá bom? E outra coisa, desde que a gente começou a anunciar, tá bombando, tá todo mundo correndo atrás disso, porque muita gente quer montar negócio em família, muita gente quer começar algo novo em 2026 e talvez seja o último e maior treinamento para você começar a realmente bombar, explodir nas vendas, acertar o que tem que acertar na tua vida, na tua família, tá? Não venha sozinho, venha com a tua esposa, com teus filhos, traga familiares, traga as pessoas que precisam escutar junto contigo. Não venha sozinho, tá? Quero lembrar também que dia 28 de outubro, eu estou lançando oficialmente meu livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Vai ser o primeiro e o único lançamento com assinatura de livros, com autógrafos. Vai ser na Livraria Drummond, na Avenida Paulista, 273. Avenida Paulista, 273, Conjunto Nacional, é bem famoso. Então você vai entrar no Conjunto Nacional, vai procurar a Livraria Drummond, às 19 horas, vai ter uma fila, você vai comprar o seu livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, a gente vai se conhecer pessoalmente, quero apertar a sua mão, tirar uma foto contigo, se você quiser, e assinar o teu livro, tá? Então não perca essa oportunidade, é gratuito e não vai ter outra oportunidade, eu não vou fazer assinatura de livros em nenhum outro lugar. Então, esse ano, só agora. Então aproveita e, por favor, coloca na tua agenda, 28 de outubro, 19 horas, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Paulista, tá bom? Eu faço votos de paz e muita prosperidade, que Deus abra tua mente e te dê ideias, estratégias para você começar esse negócio em família, se for a vontade dele. Até amanhã, às 6h57 da manhã. Paz e prosperidade, que ninguém te contou sobre. A gente já falou de várias coisas aqui, né, Teixeirinha? Sucesso. Você que é aluno, assim, diário, você assíduo, todo dia você está aqui há 5 anos. A gente falou sobre o que ninguém te contou sobre sucesso. Muita gente correndo atrás de sucesso não sabe nem o que é. E se descobre o que é, como eu vou chegar lá? O que está me faltando para tê-lo? Explicamos muito sobre isso. A gente explicou o que ninguém te contou sobre pessoas. Como é difícil lidar com pessoas, porque elas têm um histórico passado delas, elas têm uma forma de interpretar a vida que você às vezes não entende, é diferente da tua, elas têm crenças, sentimentos diferentes. Como é difícil lidar com gente? Falamos ontem. Hoje eu vou te ensinar o que ninguém te contou sobre seus próximos anos. Futuro, destino, uma palavra que eu não canso de ensinar. Você precisa entender sobre os teus próximos anos. Se você estiver vivo, que isso você não escolhe, né? Tem a mínima ideia se a gente vai estar vivo daqui a 10 anos. Se estivermos, como estaremos? O que preciso fazer hoje para que daqui a 5, 10 anos minha vida seja muito melhor do que é agora? Tenha mais paz, sabedoria, amizades leais e verdadeiras que tornam minha vida mais leve, casamento esteja muito melhor, a vida financeira em abundância, a vida espiritual numa conexão muito especial com Deus, uma sensibilidade diferente espiritual. Ou seja, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? O que depende de mim em relação ao futuro? Porque tem um monte de coisa que não depende de você, é o destino, mas tem muita coisa que você pode fazer. Hoje nós vamos nos aprofundar o que ninguém te contou sobre seus próximos anos. Existem verdades simples e profundas que você precisa absorver. E se você não absorver essas verdades, você vai ficar para trás. Os próximos anos, né? Vão acontecer muitas coisas no mundo que você não tem a mínima ideia. Você imagina, em 2019... o pessoal não tinha a mínima ideia que em 2020 viria uma pandemia que iria parar o mundo por 3 anos.
Existem muitas coisas no mundo que vão acontecer que a gente não consegue prever. A pergunta é, você tem preparo? Você tem poder de adaptação para qualquer tipo de imprevisto que a vida lhe ofereça nos próximos anos? Ou você é medroso? Ou você é rígido ao ponto de não se adaptar? Ou você se esconde ao invés de enfrentar um problema? Ou você fica estático ao invés de ser criativo e criar uma solução diante dessa nova realidade? Ou seja, o nosso futuro, os nossos próximos anos, não dependem do que vai acontecer conosco, mas, como diziam os estoicos, né, os filósofos estoicos, é como você vai reagir a isso. Aqui no Café com Destino, nós temos uma missão, que é te treinar para a vida, ensinar o que a escola não te ensinou, para que você tenha uma existência terrena, essa peregrinação aqui terrena, seja mais leve para você enquanto a eternidade não chega. E nós já estamos há quase 5 anos, todos os dias pela manhã, segunda a sexta, às 6h57 da manhã, te ensinando gratuitamente. Agora em fevereiro, a gente completa, Teixeirinha, 5 anos de Café com Destino. Vamos fazer uma festa de uma semana no nosso auditório, filmar, vamos abrir inscrições gratuitas para os nossos alunos virem assistir. Né? A entrada vai ser um livro, né? Não é gratuito, mas vai ser popular. Vai ser um livro nosso, para você poder entrar, assistir o Café com Destino ao vivo, a gravação de uma semana. A gente vai gravar uma semana inteira e você vai assistir tudo ao vivo. Né? Do nosso auditório. A gente só está vendo data, né, Teixeira, essas coisas. A gente vai fazer uma celebração de 5 anos de Café com Destino. Já fica aí na tua ideia, na tua agenda mental, essa programação para fevereiro. Vai ser aqui na nossa sede, na Casa Destino. Então, assim, a gente está aqui com esse objetivo de te treinar, te formar, montar um futuro de paz e prosperidade para você. Para isso, algumas fichas têm que cair. Primeiro, que o futuro é imprevisível, você que vai ter que se adaptar ao que acontecer. Segundo, se você não morrer, porque a única coisa que pode parar o nosso destino é a morte, a gente não tem ideia de quando isso vai acontecer. Se isso não acontecer com você, o que você pode fazer para estar melhor no futuro do que agora? Aí sim depende de você. Então anote isso aí, o sucesso é ter aquilo que ainda está faltando para você. É conquistar tudo aquilo que o teu propósito de vida exige que você tenha. Família, saúde mental, até sucesso financeiro mesmo, porque às vezes o teu propósito exige isso. Agora, se você não cumprir alguns princípios básicos, os teus próximos anos não serão tão bons como você está imaginando. Por exemplo, o princípio básico para os teus próximos anos serem muito melhores do que hoje. Disciplina. Básico. Disciplina. Eu tenho que fazer isso que eu faço todo dia. Muita gente fala, Thiago, nossa, como é que você conseguiu, né, essa relevância? Eu falei, fazendo o que eu faço todo dia, sem parar. Constância. Permanência. Descobriu que esse é teu chamado, esse é teu propósito, que você é bom no que faz todo dia. Disciplina. Vale para a saúde, vale para o exercício físico, vale para a sua vida emocional, espiritual, rotina espiritual, que eu explico tanto aqui. Faz todo dia. Outra coisa que vai determinar os teus próximos anos, teu senso de direção, para onde você está indo. Qual o teu Waze, teu Google Maps? Qual o teu senso de direção? Você acorda e vive um dia após o outro, ou você tem senso de direção? Olha, hoje eu não estou tão bem na vida financeira, mas eu sei que eu vou ficar mais um ano aqui na CLT, juntando esse dinheirinho, porque aí eu vou conseguir investir nisso aqui, eu vou conseguir passar para esse negócio, eu vou arriscar, ter coragem de começar meu próprio empreendimento, ou mesmo trabalhando nessa empresa, no meu horário livre, final da tarde, início da noite, eu vou vender pela internet tal produto. Você tem algum planejamento financeiro ou você acha só que o dinheiro vai cair do nada? Ou seja, senso de direção. Olha, meu casamento não está tão bom hoje, mas vai melhorar, eu não vou desistir dele e para isso eu preciso me colocar mais no lugar do meu marido, eu preciso conversar com ele abertamente sobre as coisas que eu não gosto, ele precisa criar consciência do que precisa mudar, a gente precisa buscar ajuda externa, ou seja, esses tipos de direcionamento, de senso de direção, precisa estar inclusive escrito para você saber o que você precisa mudar para o teu futuro ser melhor. Então, primeiro, disciplina. Segundo, senso de direção. Terceiro, importantíssimo, redição emocional.
Tem muita coisa no teu passado que está segurando o teu futuro. Tem muita lembrança do passado que só te causa culpa. Tem muita coisa que aconteceu lá atrás que era já para estar no mar do esquecimento e você ainda ficar remoendo, causando amargura, decepção, frustração. Para, te desanima. Reeditar-se emocionalmente é obrigatório para quem quer ter os próximos anos muito melhores do que o que já passou. Outra coisa, aumento da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, formato de pregação, tem muitos no YouTube, Brunecast, lendo a própria palavra, ou seja, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você terá. Isso quer dizer que você vai ter muito mais conquistas nos próximos anos do que você conquistou até agora. Então, se você tiver uma fé maior nos próximos anos do que você teve até hoje, sem dúvida nenhuma você estará melhor nos próximos anos. Olha quantas coisas importantes eu estou te ensinando agora. Aliás, eu quero pedir para você que já é aluno, já é aluna, compartilhar a aula de hoje com o máximo de pessoas, dá o seu like. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora nesse canal. Esse canal só existe para te ajudar, assina o sininho das notificações. Lembre-se que o seu futuro, ele já está sendo determinado pelas decisões que você tomou hoje. O seu futuro já está sendo escrito pelas decisões que você tomou hoje. Então vamos lá. Se você tem disciplina para fazer o que tem que ser feito todo dia, senso de direção, reedição emocional, fé e, por último, coragem. Por que coragem? Você imagina quantas decisões corajosas, ações, atitudes corajosas você terá que tomar nos próximos anos para que o teu futuro seja melhor do que o passado, o teu fim seja melhor do que o começo? Não é fácil. Não é de um dia para o outro, mas vai exigir coragem. Então, disciplina, senso de direção, para quem está anotando, reedição emocional, fé e coragem. Coragem. Tem gente que está preparado para o futuro, tem gente que está com medo dele. Vou repetir. Tem gente que está preparado para o futuro, tem gente que está com medo dele. O que determina o teu futuro, os teus próximos anos? É o que você está plantando agora e como você está se preparando para isso. Eu tenho plantado em diversos segmentos. Na obra social, eu sou um grande doador, sou uma pessoa que ajudo, socorro o pobre, o órfão e a viúva. Ninguém à minha volta está passando necessidade. Quem está à minha volta, de alguma forma, está socorrido por mim, se estiver em algum apuro. Então, eu planto muito no sentido social. Porque eu sei que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. A Bíblia diz que aquele que socorre o pobre não terá necessidade. Nós temos várias bases bíblicas, tá? Mas agora vamos falar de outras áreas. O que eu estou fazendo na vida financeira? Criando sempre múltiplas fontes de renda, investindo e gastando muito menos do que eu ganho. Então, isso é um comportamento, Teixeira, que determina meus próximos anos, sim ou não? Sim. Opa, claro, porque meus investimentos são maiores. O meu retorno de investimento, o meu lucro de investimento é maior do que meu gasto mensal. Por que as pessoas não conseguem prever o seu futuro financeiro? Porque elas estouram o cartão de crédito todo mês. Porque elas gastam mais do que ganham. É porque as emoções dela controlam o dinheiro dela. Aliás, eu tenho um livro chamado Dinheiro Emocional. Se puder, leia esse livro. Tem uma nova edição desse livro, lançado recentemente pela Buzz Editora. Procura Dinheiro é Emocional. Vê se ele tem a capa nova, só para o pessoal conhecer. Procura por essa capa, Dinheiro é Emocional, porque tem a versão antiga. Eu acho que é o último que está ali, não é não? Acho que é o último que está ali, ó, Teixeira. Isso. Dinheiro Emocional. Ó, tá aqui, ó. Estuda esse livro. Devora esse livro. Devora, Dinheiro Emocional. Busca aí na Amazon, qualquer loja, você vai encontrar. Então, olha só. A pessoa, para estar criando os próximos anos, ela precisa estar plantando agora e se preparando para isso. Como é que eu me preparo? Eu me preparo através de leitura, de cursos de mentoria, de companhias. Eu, Thiago, me preparo para o futuro. Eu estou sempre com companhias que estão me ensinando, eu estou sempre fazendo um curso, uma mentoria, estou indo agora para os Estados Unidos fazer uma mentoria como aluno para aprender. Eu estou sempre me reciclando. Você precisa estar nesse ambiente. Por exemplo, aqui no Instituto Dash, nosso Instituto de Educação, nós temos uma esteira.
Você começa gratuitamente assistindo nossos programas, Café com Destino, Brunecast, Escola de Sabedoria, Bastidores do Destino, Boas Notícias, são vários programas gratuitos. Você está aqui no Café com Destino agora. Então, você tem muitas opções gratuitas. Thiago, melhorei um pouquinho financeiramente, estou bem apertado, mas melhorei um pouquinho, o que eu faço? Vai para um livro. Nós temos livros especialistas em pessoas, princípios milenares, Ganhe um Mundo Sem Perder a Alma, Descubra Seu Destino, Dinheiro Emocional, Emoções Inteligentes, tem muitos livros nossos. Ou seja, ao invés de comer uma pizza, você lê um livro. Tiago, deu mais uma melhoradinha, vai para outra parte da esteira, vai para o Método Destiny. 29 e 30 de janeiro agora, a gente tem Método Destiny. 12 princípios milenares para você ver uma vida de paz e prosperidade. Uma imersão de 2 dias comigo vai mudar a tua vida. 29 e 30 de janeiro aqui na nossa sede. Tiago, melhorei ainda mais. Você pode fazer o Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma, que é o nosso curso de sabedoria financeira. Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma. Tiago, agora eu prosperei mesmo. Vem para o Destiny Mind, onde a gente reúne empresários por 12 meses e cuida, protege, prospera, ensina, orienta, mentoreia esses empresários. Centenas de empresários do Brasil, de diversos setores estão no Destiny Mind. Então a gente tem toda uma esteira de educação aqui. Porque tudo que você faz se preparando aqui, está protegendo o teu futuro. A Organização Mundial da Saúde, OMS, mostra que até 2030, a ansiedade será o distúrbio emocional mais comum do planeta. Para mim já é, mas segundo a OMS será. A ansiedade, para mim, é o mal do século, já tomou as pessoas, né? Depressão será a doença mais incapacitante. As pessoas vão parar de trabalhar, vão destruir casamentos, vão parar ministérios por causa da depressão. Isso aqui são dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, até 2030. O excesso de informação será o principal fator de burnout, de estresse humano. A pessoa vai surtar por causa do excesso de informação. Então vamos lá. Já dá para prever alguns problemas dos próximos anos. A maioria deles de saúde mental. Ansiedade, depressão e burnout, o excesso de informação, de problema, de preocupação, que cria um estresse extremo no corpo, a mente não consegue aguentar e você entra num processo de burnout. Então, a gente precisa começar a se preparar para os problemas já previstos. Os mais sérios deles são os espirituais, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, e o amor está se esfriando, as pessoas estão ficando vingativas, estão ficando violentas, estão ficando justiceiras, não se importam mais com o próximo, tá tudo terrível. Então a gente vai precisar aumentar o nosso nível de fé e o nosso nível de inteligência para os próximos anos. Fé para lidar com os problemas espirituais que vão surgir, inteligência para os problemas de saúde mental e emocional que já estão entre nós, só vão aumentar. Tá? O MIT, o famoso MIT, a escola americana que fica em Boston, formou grandes CEOs do mundo, publicou um estudo apontando que nos próximos anos as habilidades mais valorizadas serão inteligência emocional, ou seja, gestão das suas emoções, capacidade de adaptação, eu explico sempre muito isso, inteligência artificial, como usá-la, aprenda a usar a inteligência artificial, criatividade e espiritualidade na prática. MIT é o Massachusetts Institute of Technology, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, o MIT, que é muito preparado para isso, levantou um dado de que gestão emocional, poder de adaptação, inteligência artificial, poder de criatividade e espiritualidade serão que vão dominar os próximos anos. Então, gente, já é o que a gente ensina aqui, gratuitamente no Café com Destino ou de forma mais aprofundada nos nossos cursos e mentorias. Você precisa se aprofundar no Instituto Destiny. Tiago, qual a diferença, rapidamente aqui, que muita gente me pergunta isso, qual a diferença do Instituto Destiny para Casa Destino? O Instituto Destiny é o nosso instituto de educação, onde a gente treina pessoas, lança nossos livros, faz nossas mentorias. Aqui está nossos ganhos financeiros, é uma instituição com fins financeiros, apesar de ser da educação.
A Casa de Destino não. A Casa de Destino é o nosso ministério de ensino, por onde a gente faz nossas obras sociais, não tem fins lucrativos. O que a gente faz pela Casa de Destino é para doar, é para ajudar, é ministerial. Então, Casa de Destino é ministerial e social, Instituto Destiny é a nossa empresa, é o nosso instituto de treinamento, tá bom? Agora, anote essa frase, o futuro ele só vai favorecer quem criou uma estrutura para viver o que está por vir. O futuro só vai favorecer quem criou uma estrutura emocional, espiritual, financeira, familiar, mental, para aguentar o que está por vir. Então, tudo que você está fazendo agora, tudo que você está semeando agora, tudo que você está estudando agora, tudo que você está lendo agora, as companhias que você está criando agora estão determinando o sucesso dos teus próximos anos. E eu quero declarar que você vai terminar muito melhor do que começou. Sobre cada aluno que está assistindo a gente agora, eu quero profetizar que o teu fim será melhor do que o teu começo. Essas dificuldades previstas, tanto de saúde mental, ou qualquer imprevisto financeiro, qualquer mudança de governo ou sistema que venha pela frente, não vai prejudicar a sua vida, porque você estará blindada pela espiritualidade. Eu acredito que os teus próximos anos serão de surpresas divinas. Só continua estudando, continua se preparando com a gente e você vai ver como sua vida vai começar a melhorar dia após dia, tá bom? Não se esqueça então que 29 e 30 de janeiro tem Método Destiny. 29 e 30 de janeiro já começa 2026 se preparando, tá? 8 de dezembro agora, eu estou no Transformation Day em Orlando, na Flórida. Você que é da América toda pode correr para esse grande evento. 8 de dezembro, Transformation Day, uma transformação emocional e financeira na sua vida. 8 de dezembro na cidade de Orlando, na Flórida. Vai ser fora do comum. 8 de dezembro, o programa vai estar conosco, tá bom? E lembre-se que em maio nós vamos com a nossa grande viagem para Israel, de 14 a 22 de maio. Nossa viagem para Israel, que acontece todo ano, não fica de fora. Se é teu sonho conhecer a terra de Jesus, você vai participar de uma imersão em inteligência espiritual, além da noite de destino em Jerusalém e tantas outras coisas que acontecem, batismo no Rio Jordão, a visita aos lugares sagrados, vai ser fora do comum. Você pode estar com a gente em Israel de 14 a 22 de maio. Tudo que eu falei tem explicação de como você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de acessar os links e ter informação. Eu desejo para você paz e muita prosperidade. O Café com Destino, hoje, quinta-feira, né? Nós estamos animadíssimos porque a gente está na semana O que Ninguém Te Contou Sobre. E a gente falou de temas aqui já, sucesso, um monte de gente não sabe sobre pessoas, sobre sucesso. Ontem qual foi o nosso assunto? Sobre os próximos anos. Gente, que ninguém te contou sobre os seus próximos anos. Ontem eu te treinei sobre como você interferir positivamente nos seus próximos anos. Não dá para determinar tudo, porque você não sabe nem o dia que vai viver, mas pelo menos interferir positivamente. O Café com Destino dessa semana está muito bom, apesar do Wesley estar participando. Porque o Wesley tem um probleminha, você sabe, né? Olha, hoje é quinta, não é? Uhum. Amanhã, atestado, ele já... Os vídeos agora tá em dezembro, ritmo de... Não, em dezembro ele mete... Teve eu não posso contar tudo pro povo, o pessoal fala que é perseguição. Teve um dezembro que ele meteu o atestado dia 12 de dezembro, voltou 3 de fevereiro. Nossa, é loucura. Ele voltou 3 de fevereiro e emendou com o carnaval depois. Em março, ele voltou feliz da vida, como se nada tivesse acontecido. Depois da Páscoa. Provou tudo por atestado, que realmente foi tal. Só que aí o que aconteceu? Sabe aqueles blocos de Salvador, de rua, que filma? Saiu a filmagem do Wesley, ele falou, não, eu estava doente, mas foi obrigado, me coagiram. Aí ele provou lá, né? E a gente deu mais uma chance, ele está aí trabalhando com a gente, né? Brincadeiras à parte, o Wesley é uma bênção, né? Tem que falar isso porque as pessoas não entendem que é uma brincadeira, né, Teixeirinha? É uma bênção, Wesley. Né? Brincadeiras à parte, a gente essa semana vai entrar, hoje, nós vamos entrar o que ninguém te contou sobre suas emoções. Tem muita gente que o que falta para conquistar, o que falta para melhorar de vida, o que falta para se aproximar de Deus, o que falta para perdoar alguém, o que falta para
conquistar algo financeiro, o que falta para ter uma ideia que vai mudar a sua trajetória, o que falta para ter coragem de mudar a sua geografia e isso vai mudar o teu futuro, é algo emocional. É uma inteligência, uma gestão emocional melhor, é um crescimento, uma maturidade emocional. É lógico que eu entendo, porque muita gente está debaixo de muitas feridas emocionais. Muita gente está debaixo de muitas escravidões emocionais. A gente teve uma série aqui que eu achei uma das melhores séries da história do Café com Destino. Eu te aconselho a assistir, mas assim, maratonar a série Vícios. Foi semana passada, né? Semana passada, a série Vícios, meu Deus. Assim, maratona essa série. Tiago, eu não sou viciado. Dá uma assistida na série. Dá uma assistida na série Vícios da semana passada do Café com Destino. De segunda a sexta a gente falou sobre vários tipos de vícios, inclusive como combatê-los. Dá uma assistida. Você não achar que vício é só álcool, só droga. Vai mexer com você. Estou falando porque tem vícios emocionais. Por isso tem a carência, a dependência emocional do outro. Vícios emocionais. Então, muita gente não sabe como lidar com a própria vida emocional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então já começa se inscrevendo nesse canal quem não está inscrito, dando like no vídeo, pega esse link e envia para o máximo de pessoas. Tem muita gente que nem sabe, Teixeira, que existe o Café com Destino. Uma escola de vida gratuita. Te facilita na peregrinação aqui na Terra enquanto a eternidade não chega, porque você não é aluno aqui. Então, manda para o máximo de pessoas, porque muita gente nem sabe que existe. E hoje nós vamos falar sobre emoções. Já começa anotando, papel e caneta na mão. As emoções não são suas inimigas. Às vezes elas te atacam, às vezes elas te ferem, mas elas não são suas inimigas. Mas também elas não são tuas líderes. Elas não precisam mandar em você. As suas emoções, elas são apenas mensagens, não são mandamentos. As emoções, elas são avisos. Pensa no painel de um piloto, no avião, né? O piloto está aqui, tudo que ele está guiando, para quem não entende muito de aviação, ele não se guia no visual. Tem um painel que está dando toda a coordenada do voo para ele. Quando aparece um vermelhinho, um botãozinho vermelho, um aviso aqui, numa bússola, alguma coisa desse tipo, ele não precisa se desesperar ainda, é só um aviso. Isso são emoções. Avisos no painel. Você só vai criar um problema se você ignorar o aviso. Por que muita gente entra em depressão? Porque entra o aviso da tristeza, da decepção, da frustração com alguém, ao invés de você combater esse aviso e resolvê-lo, você finge que não viu, deixa para lá, depois eu vejo, e aquilo vai evoluindo para uma depressão. A ansiedade, o excesso de preocupação, ao invés de você combater o aviso que é a preocupação, você não está nem aí, continua se preocupando mais, cria uma ansiedade generalizada. Então, emoções são mensagens, mas não são mandamentos. Dá para você reverter. Outra coisa, elas são sinais, mas não são sentenças. Emoções são sinais, mas não são sentenças. Ou seja, suas emoções abaladas, desequilibradas, afetadas, machucadas, são sinais que algo está fora do lugar, algo está quebrado. Mas não é uma sentença, ou seja, você não precisa ficar assim para sempre. Você consegue reverter. Emoções podem ser revertidas. E assim, como a gente falou de sucesso na segunda-feira, nessa série dessa semana, você só vai conseguir ter sucesso se você souber o que é, souber como se chega lá e o que está te faltando. Conquistar, colocar na sua caixa de ferramentas para que esse sucesso se torne possível. Na vida emocional é muito parecido. Você primeiro precisa saber o que é uma vida emocional equilibrada. Uma vida emocional saudável. É você não se ofender com qualquer coisa, é você não guardar mágoa, é você ser rápido em perdoar, é você ter empatia, que é se colocar no lugar dos outros e falar, caramba, essa pessoa é chata, está me perturbando, mas olha como é que foi o passado dela, olha como é que é a vida dela, olha como é que é a minha. Claro que está criando um disparate aqui, está criando uma comparação que está incomodando essa pessoa. Você consegue sentir misericórdia da pessoa ao invés de criar um problema com ela. A saúde emocional é um conjunto de fatores que você precisa entender o que é para poder desejar. E ao desejar, correr atrás daquilo se tornar realidade na sua vida. Muita gente não alcança a saúde emocional porque nem sabe o que significa. Dormir em paz, não ter excesso de preocupações, tudo isso aqui é saúde emocional.
Ansiedade controladíssima. Tristeza, sim. Depressão, nunca. Não ter pensamentos acelerados, você conseguir ter controle dos seus pensamentos. Tem gente que pensa, para de pensar, vai dormir, aí tem insônia. Então, isso é muito importante para que você entenda o que é gestão emocional, o que é uma emoção saudável. Se você não entende o que é, como é que você vai desejar? Se você não deseja, como é que você vai conquistar? Vou repetir. Se você não entender o que é emoção saudável, como é que você vai desejar ter isso? E se você não desejar, como vai conquistar? É forte? Segundo Stanford University, 90% das decisões impulsivas de um ser humano vem de ativação emocional e não racional, e isso acontece em fração de segundos. Pessoas que não sabem nomear suas emoções têm 3 vezes mais chances de desenvolver ansiedade. Vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Gente que não sabia antes nem o que era emoções saudáveis, eu que te expliquei agora. Mas tem gente que não sabe nem reconhecer qual é a emoção que está sentindo. Não sabe se é raiva, se é ódio, se é vingança, se é tristeza, se é comparação, se é inveja, se é cobiça. Você não sabe nem saber o que está sentindo. Você não consegue nem identificar o que está sentindo. Então, o exercício número 1 é você começar a identificar, dar nome ao que sente. Vai nas tuas anotações internas, vai na tua listinha aqui. Qual é o nome dessa lista aqui do Instagram mesmo? Notas. Vai no teu bloco de notas e anota, hoje eu senti tal coisa. Penso que pode ser uma dessas 3 coisas. Ou é raiva, ou é ódio, ou é ressentimento. E depois estuda para saber qual do sentimento também, para você descobrir a raiz desse ódio, raiva ou ressentimento e combater isso para não evoluir para um problema emocional sério, para uma escravidão, para um vício emocional. Gente, a vida não é fácil, mas é possível você fazer do jeito certo. É que dá um pouco mais de trabalho. Então, identificar emoções é algo preponderante para a tua saúde emocional. Outra coisa, pessoas que reprimem emoções têm maior propensão a adoecer fisicamente. De onde vem a repressão das emoções? Quando você ou não conversa com pessoas, você não tem jeito de confiança, quando você não perdoa quem te feriu, aí você está reprimindo a emoção, quando você não fala abertamente. Então, essa semana mesmo eu tive uma conversa difícil com uma pessoa que eu amo muito, mas a gente já estava assim num limite emocional um com o outro muito difícil. Como era um relacionamento um pouco mais profissional do que familiar, que seria mais complicado, eu sentei com a pessoa e falei assim, olha, vamos desfazer essa relação profissional e vamos manter uma amizade, ainda que distante, uma amizade com respeito, porque está afetando muito e eu não vou reprimir essa emoção não. O jeito que você faz, que você fala, me causa uma pressão emocional que eu não consigo lidar. E aí ficou tudo em paz, nos abraçamos e tal, e desfizemos a relação profissional. Ou seja, eu não posso deixar que uma emoção fique reprimida a ponto de eu explodir. Se eu preciso perdoar, que a pessoa já errou, perdoa. Se eu preciso falar, fale com educação, com as palavras certas, não se perca na hora de falar. Na hora de falar a gente pode explodir, né, Teixeirinha? E se precisar de ajuda profissional, uma terapia, procure. Não tem problema nenhum. Lembre-se que pessoas com inteligência emocional, ou seja, que têm gestão das próprias emoções, desenvolvem até 25 vezes chances maiores de tomar decisões certas. 25. Gente, é muito proporcionalmente. Você tem 25 vezes mais chances de tomar uma decisão certa quando você tem gestão emocional do que simplesmente age na irracionalidade, que é quando suas emoções estão descontroladas e você faz o que vier à cabeça. Além disso, a Harvard Medical School afirma que emoções não tratadas, vou repetir, emoções não tratadas se tornam compulsão alimentar, sexual, vícios, compulsões. Irritabilidade contínua, gente que nunca está calmo, está sempre tenso e irritado. Eu conheço pessoas assim, não vou dar nomes, Teixeira, porque o meu advogado falou, não dê nomes. Apontar pode, dar nomes não. Apontar pode, juridicamente pode. Eu posso falar o nome? Não pode. Não pode porque, juridicamente, o que importa é o nome, mas a gente pode... Pessoas estão sempre irritadas, já chega aqui 6 horas da manhã, vai embora às 8 e já está irritado, né, com a vida. Irritabilidade, a gente está brincando, mas tem gente que vive irritado, cara.
A irritabilidade, não tem paciência para nada. O que eu estou fazendo aqui? A irritabilidade, impaciência, tem que ter cuidado para não virar um problema emocional mais sério. Gente indecisa, indecisão constante. Nunca sabe decidir, nunca quer decidir, nunca toma o risco de decidir, nunca tem coragem de decidir. Problema emocional, emoções não tratadas. Distúrbios socioemocionais. Você tem problema com pessoas, você tem problema com as suas próprias emoções, você tem problema com os sentimentos das pessoas, tudo te incomoda, tudo te afeta. Esses distúrbios socioemocionais são causados por emoções não tratadas. E por último, que para mim, nossa geração está meio que se escravizando nisso, é o estresse crônico. O que a gente está conhecendo agora, está ficando famoso entre os grandes empresários, CEOs, o burnout. Quando a pessoa apaga, não aguenta mais. O estresse é tão crônico que a pessoa já não lida mais com o próprio corpo. Anote essa frase: emoção não administrada vira direção equivocada. Emoção não administrada vira direção equivocada. Então você vai errar na sua direção quando suas emoções estão fora do lugar. Suas emoções são GPS de destino. Vou repetir. Suas emoções são GPS de destino. Vou botar aqui. Isso aqui dá para virar frase de livro. Vou anotar para... São GPS de destino. Então nós precisamos, de uma vez por todas, aprender a lidar com as nossas emoções, identificar o que estamos sentindo, aprender a tríade da gestão emocional, que é o autocontrole, a empatia e o perdão. Autocontrole é eu estou sentindo, mas não vou falar. Domínio próprio, a Bíblia chama, a sabedoria milenar chama de domínio próprio. Empatia, que é o poder de me colocar no lugar dos outros, e Jesus ainda evoluiu isso aqui, de empatia para compaixão, que é o poder de sentir o que o outro está sentindo. Está lá na parábola do bom samaritano. E o terceiro, perdão, que além de ser a tríade da gestão emocional, ainda é um princípio inegociável na Bíblia. A Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, o Pai que está no céu também não perdoa seus pecados. Ou seja, gente, anota essa tríade aí. Autocontrole, que pode ser o domínio próprio bíblico. Empatia, que pode ser a compaixão bíblica. E o perdão, que é tanto para as emoções quanto para a espiritualidade, uma exigência para você ficar de pé. Perdão é uma exigência para você ficar de pé. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que você deve guardar e proteger, guarda o teu coração. Coração na Bíblia é a sede das suas emoções, tua saúde emocional. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida, as decisões da vida. Tudo que é fonte da vida, decisões da vida vão sair da tua vida emocional. Então, se você não protegê-la, você vai decidir errado o tempo todo. Se você não protegê-la, você vai decidir errado o tempo todo. Então, eu preciso hoje tirar um tempo aqui no Café com Destino para te alertar que não é fácil, mas é possível você colocar suas emoções no lugar. Assiste essa semana toda. A gente está te ensinando tudo que você precisa saber sobre algumas áreas da sua vida. Porque o Café com Destino é uma escola de vida. Sua escola formal não te ensinou como viver, lidar com dinheiro, lidar com pessoas, lidar com gente difícil, com decisões, com espiritualidade, com você mesmo. Mas aqui nós estamos te treinando para que a sua peregrinação terrena seja mais leve enquanto a eternidade não chega. Antes de encerrar a aula de hoje, eu quero dar rápidos anúncios. 8 de dezembro agora, eu estou no Transformation Day, o dia da sua transformação emocional e financeira em Orlando, na Flórida. Você que é brasileiro e mora nos Estados Unidos, corre para o dia 8 de dezembro para Orlando, na Flórida. O dia todo de evento, eu e mais preletores convidados por mim, que são especialistas no que fazem, te treinando em emoções e finanças. É um dia de transformação, preços populares, e você vai poder participar
de um grande evento na cidade de Orlando. Além disso, janeiro, nós temos 29 e 30 de janeiro, o primeiro método Destiny do ano, que é o método que eu ensino 12 princípios milenares para uma vida de paz e prosperidade. Você começar o ano de 2026 com certeza de vitória, treinado por mim para prosperar e para ter paz. Não tem como ficar de fora do próximo método Destiny, 29 e 30 de janeiro. E em maio, último anúncio, maio nós temos a nossa viagem para Israel, de 14 a 22 de maio, peregrinação na Terra Santa, imersão em inteligência espiritual, noite de destino em Jerusalém, batismo no Rio Jordão e tanta coisa maravilhosa que a gente vive nessa viagem, tá bom? Vai ser em maio. Todas as informações de tudo que eu falei tá aqui na descrição desse vídeo, você pode ir no link que mais te interessa e ter acesso a tudo isso. Uma recomendação final é, Thiago, queria tanto fazer um método Destiny. Traz aqueles livros para mim, por favor, Teixeira. Queria tanto ir para Israel, meu sonho. Puxa, queria tanto, mas não tem condições. Posso te dar um conselho? Aqui no Café com Destino você sempre me terá de graça, para sempre. Sempre. 80% de tudo que eu faço é gratuito. 80% de tudo que eu faço é gratuito. E sempre será assim. Mas se você pode abrir mão de uma pizza